early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? Bom rever os nossos irmãos. Louvamos agora há pouco com a volta de Cristo. Quando nós estávamos ali louvando, senti no meu coração, né? Uma das promessas que o Senhor nos fez é a sua vinda, a sua volta, não é? E muitas vezes nós vivemos uma vida tal que nos esquecemos, talvez, da coisa mais importante, que Cristo vai voltar, o Rei voltará, amém? Aleluia. E essa questão do Rei voltar, não é somente este episódio, né, que é a segunda vinda de Cristo, mas Cristo volta a cada momento, quando também nós partimos e encontramos com Ele, né? Então, cada dia deve ser a expectativa que talvez Cristo volte, porque não sabemos o dia de amanhã. Amém? Que a igreja esteja sempre preparada para isso. Mas hoje eu quero falar de algo diferente disso. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de João, no capítulo 15. Onde este capítulo 15 é fantástico, é maravilhoso, onde Jesus faz um ensinamento usando de uma comparação com a videira, não é? E alguns títulos aí diz videira verdadeira, alguns dizem outra coisa. João capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Nós vamos estudar esse tema nessa manhã. Vamos à palavra do Senhor. João capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor, na NVI, que é a minha versão. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados.
Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém. Curva a vossa cabeça. Pai Santo, mais uma vez, Senhor, eu peço a graça e a manifestação, Senhor, do Teu Espírito, falando conosco, falando de forma individual, singular, a cada coração, a cada vida. Senhor, que este culto seja, Senhor, um divisor de águas na vida de muitos aqui, Senhor, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu acredito que todos nós, ou a maioria dos que estão aqui, já conheciam esse texto, né? João 15, muito conhecido no meio cristão, e eu gosto muito da maneira como Jesus ensinava, né? Jesus era o melhor dos melhores em tudo, inclusive na arte de ensinar, porque ele sempre fazia muito uso das coisas naturais, das coisas do dia a dia, de eventos, da natureza, né? De plantas, de árvores, de animais, e trazia isso de uma forma tão natural, que o ensino se tornava muito forte e vivificado. E aqui neste texto ele faz uma comparação, ele faz uma analogia com uma árvore que é a videira, não é? E ele fala de algo tão profundo e importante na vida cristã, usando uma figura tão simples de uma árvore, de uma frutificação. Então tem muitos ensinos aqui, no capítulo todo, é um capítulo maravilhoso. Eu me detive aqui até o 8 e quero caminhar com vocês e tirar algumas lições que eu acho muito importantes. A primeira dela, ele começa dizendo que ele é a videira verdadeira. Por que essa colocação, né? A videira verdadeira? Pode implicar que existem videiras que não sejam verdadeiras, não é? Senão não teria sentido ele enfatizar que ele é uma videira verdadeira. E o que não é uma videira verdadeira? Ou o que seria uma videira falsa? Nós temos que pensar nessas coisas, né? Eu me lembro de quando Jesus, certa vez, no seu ministério, estava com fome e passando, ele viu uma figueira. Não era uma videira, era uma figueira. E ele foi até ela para procurar nela frutos. E diz o texto que não encontrando frutos nela, é aquele texto forte em que ele amaldiçoa aquela árvore e diz que não haja, que ninguém mais coma fruto de ti. E foram embora. E no outro dia, quando voltaram, passando pelo mesmo caminho, os discípulos ficaram admirados, porque a árvore que Jesus havia amaldiçoado, ela tinha secado desde a raiz. E é um texto assim bem enigmático, né? Porque alguns dizem, por que Jesus fez isso? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Sendo que o texto é claro em dizer que não era tempo de figos. Ou seja, a árvore não teria, entre aspas, nenhuma obrigação de produzir se não era a época de produzir. Mas então, tem alguns detalhes ali importantes, como por exemplo, diz que ela tinha folhagem. E uma árvore que produz figos, quando ela está folhada, indica que ela vai ter frutos nela. Porque quando ela não está produzindo, ela também fica bem seca e as folhas caem. Então o que aconteceu naquela passagem foi mais um ensinamento de Jesus absorvendo o potencial das coisas ao seu redor. Aquela árvore aparentava ter frutos, mas na verdade não tinha. E este foi o grande problema e a grande lição que Jesus deu naquele momento. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está apontando para isso. Que não podemos viver ou ter aparências de coisas que nós não somos ou vivemos. Isso é muito importante no meio cristão, gente. Me preocupa muito porque Jesus foi alguém que abraçou o pecador ao ponto de ser muito criticado, né? Os religiosos da época, os fariseus, diziam, ele é amigo dos pecadores. Um dos títulos que Jesus recebeu quando estava conosco foi exatamente esse, amigo dos pecadores.
Ele acolheu prostituta, ele acolheu o cobrador de impostos, que era usurpador, ladrão. Ele acolheu vários tipos de pessoas em estados de uma vida realmente pecaminosa, feia. Mas teve um grupo que ele combateu, e este grupo eram os religiosos. E este grupo, você encontra as palavras mais duras de Jesus no seu ministério. Enquanto ele falava e protegia alguém que estava sendo acusado, como o caso da prostituta, dizendo: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, acolhe aquela mulher, libera o perdão, ministra sobre ela. Para os religiosos, ele usava de palavras bem duras, como: vocês são hipócritas, vocês são como um sepulcro caiado, vocês têm beleza exterior, mas por dentro está cheio de podridão. Ele bateu muito forte neles. E qual era o grande problema dos religiosos da época? Aparentavam santidade, mas não viviam nada daquilo que mostravam no exterior. Isso é hipocrisia, isso é falsidade. E se tem uma área que todos nós temos que vigiar e estar muito atento, é essa questão, de querermos passar para os outros uma imagem que nós não somos. Porque, em resumo, meu querido, minha querida, nós servimos a Deus, e a Ele é que nós temos que ofertar o nosso ser, e as nossas vidas, e as nossas obras. Não deveria ser de nenhuma importância queremos mostrar para ninguém que somos bons ou que somos santos. Porque a árvore, por si só, dá os frutos, e os frutos apontam para a qualidade da árvore. Mas Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, em mim não há falsidade, em mim não há a hipocrisia de dizer que tem, mas não tem, de aparentar que é, mas não é. Servimos um Deus que conhece o nosso coração, amém? Então não tem porquê querermos ser aquilo que nós não somos. Temos que ser mais autênticos, mais verdadeiros, né? Mais sinceros. Sinceros no sentido do próprio da palavra, né? Que surgiu numa época em que os artistas faziam máscaras de cera, não é? Então, ser sincero era sem cera, era sem máscara, é sem dublagem, é ser autêntico. Jesus é isso, Ele é a videira verdadeira. Nele não há variação. Ele é o que é. Amém, igreja? E depois ele diz: o meu pai é o agricultor. Como é importante entendermos isso. Então ele está fazendo uma figura de uma árvore, né? Ele é a árvore. E quem cuida, o dono disso tudo, é o pai, é o agricultor. Se ele é o dono de tudo, ele é quem administra. Ele é quem tem o cuidado de zelar, e Ele é quem também, muitas vezes, tem que cortar, tirar, escavar, adubar, e todo o processo ali, né, botânico necessário para que a árvore dê frutos. Mas por que eu estou frisando isso? Porque se nós não estivermos firmados em uma teologia correta, de quem é que administra a nossa vida, quem é que manda na nossa vida, nós seremos crentes sempre levados por vento de doutrina. Vem uma tempestade e você fala: o diabo está me chacoalhando. E às vezes não tem nada de diabo. Você tem que ter a convicção correta de quem é o Senhor da tua vida, quem está no comando da sua vida. E Jesus deixa bem claro: o agricultor é meu pai. Posso ouvir um amém? Quem que está no comando das nossas vidas? Nós precisamos ter essa certeza, meu querido. Uma coisa era quando não conhecíamos a palavra e andávamos completamente torto, andávamos em trevas, sabendo ou não sabendo, nós éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz. Era uma outra situação completamente diferente. Quando nós não tínhamos comunhão com Deus, aí sim, o agricultor das nossas vidas, provavelmente,
não tinha o poder e a autoridade para fazer com a gente o que queria fazer, porque até então não estávamos nos seus braços. Mas depois que convertemos, esse é o ponto. A igreja de Cristo, nós, quem é o Senhor da nossa vida? Quem administra a minha vida? Quem cuida dos detalhes da minha vida? Quem permite as coisas na minha vida? É o agricultor. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de você. Se a sua vida foi entregue a Ele um dia, você tem um Pai que cuida de você. Ele é o agricultor. Isso é muito importante, meu querido, para que você entenda este processo da frutificação. Tema que eu escolhi hoje, os segredos da frutificação. E esse texto tem 2 segredos principais que eu quero abordar sobre como nós devemos frutificar. O primeiro deles é a questão que ele mesmo fala aí sobre o corte de Deus, a poda de Deus. Versículo de número 2: todo ramo que estando em mim, ele não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, 2 coisas diferentes acontecem nessa ilustração. A primeira é um corte em uma parte da árvore que não está funcionando. Então, ele arranca, desliga essa parte. É realmente um cortar para tirar de fora. Mas o outro processo é chamado aqui de poda, em algumas versões ele limpa, que é a mesma coisa. O que é isso? É um cuidado com a planta, um cuidado com a árvore, a fim de que ela se desenvolva ainda mais forte. Todo mundo sabe aqui o que é uma poda? Amém? Nós estamos tendo algumas experiências de poda lá em casa, né? Porque nós tínhamos só algumas plantas ornamentais e agora resolvemos plantar algumas árvores frutíferas lá. Árvores que eu falo é aquelas mini árvores, né? Jabuticabeira que dá no vaso, não é nada gigante, né? O Ricardo aqui, que filma aqui nossos cultos, é expert nesse negócio. Tem nos ensinado muito. Lá na casa dele, ele produz um monte de coisa. E nós aprendemos algumas coisas com ele. E lá em casa nós estamos ainda nesse processo de aprendizado. A minha esposa é a agricultora que cuida. Às vezes ela passa uma foice meia forte nas plantas. Nós íamos até brincando no caminho, eu falei assim, olha, se Deus me podar, que nem você podou aquela cajamanga de casa, eu não levanto mais. Mas ela foi... E ela disse que ela vai levantar ainda, que faz parte do processo, né? E nós estamos aprendendo isso. Mas isso é importante, porque Jesus está dando aqui, amados, um fundamento tão importante da vida cristã, usando uma figura tão simples. A poda de uma árvore. A poda de uma árvore. Primeiro, voltando lá, quem está podando é o Senhor, o agricultor. A minha vida não está na mão do diabo. Posso ouvir um amém? Eu não tenho nada com ele. Eu não posso ficar à mercê dessas teologias que qualquer coisa que nos atinge é o inimigo, é isso, é aquilo. Existe um processo divino em nossas vidas. E essa geração moderna, não é? Também trouxe ou está trazendo algumas teologias modernas, e algumas delas estão distorcendo princípios da palavra de Deus. Por exemplo, né, toda aflição do crente não é a vontade de Deus, porque crente abençoado, ele tem que estar prosperando sempre, ele tem que estar sempre bem, ele tem que ter sempre de tudo, ele não pode ter nenhuma dor, ele não pode ter nenhuma privação. Este é o crente espiritual, este é o crente que está abençoado. É uma teologia moderna, de crentes que acabam se tornando meninos na fé, não é? É uma geração, né, muito sensível, uma geração não me toque, não me rele, é uma geração que só quer receber,
Mas não é isso que a Bíblia fala. E Jesus explica isso muito, muito prático nesse exemplo. Então vamos entender o que é uma poda numa árvore, não é? A árvore não tem inteligência e ela distribui a sua energia, a sua seiva, de forma igual para todos os galhos, ok? Então é repartido de forma igual, uma árvore vai crescendo e vai a seiva para todos os galhos. Acontece que alguns galhos não frutificam, eles secam, eles atrapalham. E o que acontece é que este galho que está atrapalhando e que não frutifica e que não vai para frente, ele continua a receber a energia da árvore. E o galho bom que está frutificando tem que dividir tudo com aquele que não quer frutificar e que não vai de jeito nenhum. Então, quando um agricultor faz a poda, ele tira aquilo que precisa ser arrancado, para que a distribuição seja melhor feita nos galhos que estão produzindo. Amém? Nos galhos que estão produzindo. Então, fazendo paralelo para a vida espiritual, nós temos que entender esse processo divino necessário para a vida cristã, que é a poda de Deus. Necessário para a vida cristã. Quem aí já recebeu alguma poda de Deus? Amém. Todos nós já recebemos algumas podas de Deus, não é? O que é o ruim da poda? A poda, ela retira da gente alguma coisa. É tirado da gente, assim como é tirado da árvore parte dela. E esse tirar, sendo um processo divino, sendo o pai o agricultor, nós temos que ter sempre em mente que o propósito é que você cresça e frutifique mais. Então o propósito de Deus para que sare essa ferida da poda, é você entender que é um processo para o nosso bem. É um processo de crescimento. Mas é um processo necessário. É um processo necessário. Quando você olha para os personagens bíblicos, aqueles que marcaram a história, que todos nós ensinamos sobre eles, como José, do Antigo Testamento, como o próprio Jó, como o apóstolo Paulo, eram homens que você custa encontrar defeito. Eu olho para a vida de José, que é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento, quase que perfeita, apontando para Cristo. Mas aquele homem teve que passar por várias podas de Deus. Não era o diabo, era Deus trabalhando na vida de José. Amém? Tanto é que quando ele chega numa posição que Deus havia dito que ele chegaria, de governo, de autoridade, e tem aquela passagem toda em que os seus irmãos que o traíram, que o enganaram, que fizeram tudo com ele, estão diante dele, ele fala para os próprios irmãos, olha, não fique com um peso no coração, porque não foram vocês que fez isso. Isso era um processo divino na minha vida. Isso é um processo divino na minha vida. Portanto, meu querido, entender que é necessário ser podado é um processo divino em nossas vidas. Amém? Aonde que nós precisamos ser podados? Qual é a área da nossa vida em que não está frutificando? Qual é o galho da nossa vida que precisa ser arrancado? Todos nós temos galhos infrutíferos. Todos nós vivemos muito de lembranças, de saudosismo. Toda vez que a gente fica muito preso a saudosismo do passado, é sinal de que paramos de fazer no presente. Não é verdade? Eu me lembro de uma reunião de obreiros aqui, que nós estávamos lembrando dos congressos nossos, lá da FEAPAN, né? E o Donegar não está aqui hoje. O Donegar falou na reunião, falou assim, nossa, eu não aguento mais vocês falarem desse congresso da FEAPAN. Eu não sou dessa época. Tipo assim, não tem mais congresso? Não tem mais coisa boa hoje? E nós até rimos bastante nesse dia da reunião, mas é uma verdade. Muitas coisas que precisam ser tiradas em nós, mas ninguém quer perder. Falou que é para tirar, meu querido, todo mundo dá um passo para trás. Sim ou não, como diz o pregador? Sim ou não?
É bem assim. Portanto, nós temos que entender que nem toda perda é uma ação destrutiva do inimigo, mas pode ser, e eu creio na minha vida que sempre é, Deus podando para que venham coisas melhores. E esse é o segundo processo da poda. Quando nós podamos aquilo que não está indo, ou até mesmo como uma estratégia de crescimento, nem sempre a poda diz respeito a um galho morto, mas uma estratégia para crescimento. O Ricardo ensinou a gente, quando os frutos das árvores, que estão dando muitos frutos, mas eles continuam muito pequenos, mirrados, você tem que fazer uma poda para que a árvore canalize mais alimento para alguns frutos só. E esses frutos, então, vão ficar mais graúdos, maiores e melhores. Então, nem sempre é um galho danoso, mas é uma estratégia de crescimento. É uma poda necessária. Mas toda poda dá lugar para vir o novo. Aleluia. E eu gosto disso, meu querido. Enquanto não tirar o velho, o novo não vem. É bem isso. Enquanto estamos cheios de coisas velhas dentro da gente, como é que vai haver espaço para o novo de Deus? Por isso que é importante entendermos essas perdas nas nossas vidas, meu querido. Eu gostava tanto dele, do meu namorado, mas perdi. Ué, às vezes, se você é de Deus, pode ser uma perda para vir coisa nova e melhor, meu irmão. As irmãs aí, os jovens, posso ouvir um amém? É um processo divino, não é? Nem tudo é bênção, nem tudo que reluz é ouro. E nós temos que estar muito sensível a esse tratar de Deus, para não ficar lutando contra o agricultor. Você está me entendendo, meu querido? O agricultor está fazendo um trabalho perfeito, porque Deus é perfeito. Mas como você não quer perder nada, você fica lutando com Deus. Mas eu gostava tanto. Mas eu queria tanto. Pode ser que seria uma ruína na sua vida. Nós não conhecemos quase nada da vida, meu querido. O amanhã é sempre um mistério para cada um de nós. Às vezes um trabalho que pedimos tanto, pode ser que não seria bênção para você. Um relacionamento que você buscou tanto, pode ser que não seria uma bênção para você. E aí Deus vai lá e poda. E você fica buscando o galho para colar ele de novo. Quem tem buscado o galho para colar de novo? Não, se eu amarrar um barbantinho, eu acho que ele vinga de novo. Se eu enxertar, eu acho que ele vai vivificar de novo. Meu querido, Deus já cortou. Deixa isso, meu querido, deixa isso, minha irmã. Tenha sensibilidade para ver esse agir de Deus, porque a poda se faz necessária. A poda, na hora ela gera um pouquinho de dor. É outro problema nosso, ninguém quer dor nenhuma, não é? Mas uma árvore sente a poda. Tanto é que quando poda, né, como a minha esposa fez de forma bem abençoada, parece que a árvore não vai mais viver, de tanto que ela sente, né? E você olha para ela, ela está feinha, ela fica feinha, perdeu muito galho, perdeu folhas, e aquelas que são ainda de flores, ainda fica mais feinha ainda, né? Porque corta todas aquelas flores velhas e fica bem ali no seco, não é? Essa é a dor da poda. Essa é a dor da poda. Deus poda nos relacionamentos. Deus poda na questão até mesmo financeira, quando necessário. E na hora vai doer um pouquinho. Na hora vai doer um pouquinho. Mas são as dores necessárias para o crescimento. São as dores necessárias para o crescimento. E quando eu falei dessas teologias modernas, se você anular esse processo divino, você cria meninos espirituais.
Uma igreja composta não de crentes maduros, mas de meninos espirituais. Então, qualquer tempestade, qualquer vento forte, derruba todo mundo. Isso é tão pernicioso que tem se alastrado também no ensino familiar. Você vê isso hoje nas psicologias modernas. Não, você não pode falar não para o filho, você não pode contrariar, você não pode causar uma ferida nele, você não pode... E aí vai indo um ensino onde essa criança não aprende a ser gente. Porque gente madura é gente que sabe que na vida vai encontrar muitos nãos. E isso tem que ser ensinado e aprendido dentro dos lares. Não, isso é não. E nenhum pai gosta de dizer não, nenhum pai gosta de ver o filho chorando, mas é um processo importante na formação da criança. Amém? É um processo importante. Com exceções, né? As crianças mimadas, aquelas mais difíceis de lidar com outras crianças e até mesmo com o mundo, foram crianças que quase não ouviram não nenhum. A Bíblia diz que Davi criou Absalão dessa forma. Sabia que a Bíblia registra isso? Que Davi fazia tudo o que ele queria. Absalão depois se tornou um inimigo do pai, porque não teve uma educação correta. A poda traz dor, a dor é necessária. Por quê? Porque o texto diz, o pai, o agricultor poda a fim de que dê mais frutos. Aleluia. A poda não é um princípio para desobedientes. A poda também é um princípio para quem está frutificando, para quem está dando fruto. Isso aqui, amados, é uma beleza e uma importância muito grande. Porque geralmente, quando nós começamos a passar por algumas lutas, sempre tem aqueles que batem nas tuas costas e falam, olha, será que você não está em pecado? Será que você não está deixando de dar o dízimo? Será que você... Então começa a tentar achar como os amigos de Jó, que foram lá para confortar o homem e só sabiam acusar. Isso só pode estar acontecendo porque você está em pecado. Mas o texto não diz isso. O texto diz que o Senhor poda o ramo que está dando fruto, com o propósito que dê mais fruto ainda. Portanto, aprende essa lição tão importante. Se você quer ser ainda uma bênção maior, ser um instrumento maior na mão de Deus, ser mais usado, você vai ter que ser podado por Deus para dar mais fruto. Podado por Deus para dar mais fruto. E aí então é mais fácil nós olharmos para a vida dos santos da Bíblia e entender por que foram tão frutíferos. O apóstolo Paulo, por exemplo, perseguido de todos os lados, quando ele faz uma lista daquilo que ele passou, meu pai, parece um filme de terror, né? Naufrágio, apedrejamento, fome, espada, perigo dos irmãos, perigo dos de fora. Tudo isso era o quê? Deus podando, Deus podando, Deus podando. Para quê? Para que ele frutificasse mais e mais e mais. E o apóstolo Paulo foi um dos servos de Deus que teve experiências extraordinárias. Ao ponto de dizer, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu estive no céu. Ele não fala que é ele, pela sua posição de humildade, mas tudo indica que era ele. Ele teve visões e uma profundidade no reino de Deus, que fizeram de Paulo o grande apóstolo Paulo. Portanto, meu querido, esteja aberto para essas coisas quando Deus tratar com você. Deus está podando para que você seja ainda melhor em nome de Jesus. Amém? E a segunda verdade acerca da frutificação, e essa talvez seja o centro deste capítulo todo, é a questão de permanecer em Cristo. Ele vai dizer só até o versículo 8, 7 vezes a palavra permanecer. Permanecer, permanecer. E aqui está um segredo muito importante da frutificação.
O primeiro é entender, então, que Deus precisa nos podar. E o segundo é entendermos que nenhum de nós deveríamos nos esforçar para dar frutos. Imagine uma árvore, não é? Alguém já viu uma árvore gemendo para frutificar? Né? Você ir lá no quintal da sua casa e a laranjeira está rangendo. O que está acontecendo? Ela está gerando um fruto. Não tem isso. Ela gera o fruto de forma natural. Mas aplicando para a nossa vida espiritual, eu muitas vezes lutei muito para gerar frutos. Lutei muito para gerar aquilo que é algo que hoje eu entendo que é gerado por relacionamento com Ele. E é isso que Jesus explica e deixa muito bem claro. Versículo de número 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos definir aqui o que é fruto, não é? O livro de Gálatas fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E todos nós temos aí em mente o que são os frutos do Espírito. É uma lista que tem lá, fala de amor, fala de bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio. E a lista, ela é perfeita. E quando nós olhamos para os frutos do Espírito, não tem quem não lê a lista e fala, aqui está faltando alguma coisa em mim. Esse domínio próprio, essa parte, o meu galho está sequinho, não tem fruto nenhum. Não é? E aí nós começamos num processo de esforço humano para produzir o fruto. Não é? Então nós começamos a nos esforçar. Mas se nós fizermos essa analogia correta que Jesus está fazendo da árvore, nós não encontramos árvore nenhuma fazendo força para dar fruto. O fruto nasce do quê? Dos ramos estarem conectados no tronco, que é a videira. Amém? Os frutos dá pela permissão e o entendimento que a poda é um processo de frutificação. Amém? Então, nós temos que entender que dar frutos, que não é somente esses que eu falei, mas as boas obras também são frutos que Deus espera de mim e de você, é um processo que flui naturalmente quando nós desenvolvemos o relacionamento com Deus. Desenvolvemos o relacionamento com Deus. Portanto, o grande desafio desse texto não é que você e eu façamos força para frutificar, mas sim que nos empenhamos em permanecer nele. E é por isso que ele repete várias vezes neste capítulo, até o 8, 7 vezes, depois ele continua e vai repetir ainda várias vezes, você tem que permanecer em mim. O que é permanecer? É uma tradução simples, conservar-se, ficar, mas também um sentido de persistir, de ficar conectado com ele. Eu confesso para vocês que li bastante coisa para tentar encontrar algum argumento forte para explicar o que é permanecer em Cristo. E você encontra muitas coisas. Mas o próprio texto nos deixa aí uma pista muito importante, como é que nós podemos permanecer nele. É quando nós permanecemos a sua palavra. Não é o que diz aí? Versículo de número 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí então ele faz uma promessa linda. Pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Como é que eu me mantenho conectado com Cristo?
É lógico, né? Não precisaríamos repetir isso. Vida com comunhão, vida com oração. Mas o ênfase desse texto é a minha palavra permanecer em vós. Permanecer em vós. É aquela comunhão diária em que envolve cada passo das nossas vidas de acordo com a palavra de Cristo. É aquela sensação assim que você e eu deveríamos nos perguntar sempre: o que Cristo faria nessa situação no meu lugar? Se nós perguntarmos isso com sinceridade, amados, nós teremos sempre a direção correta. Sempre a direção correta. Nesses tempos eu tive algumas frustrações com relacionamentos, né? Você espera uma coisa e não tem a mesma resposta que você imaginava que teria, né? E aí é lógico, surge no seu coração um sentimento ruim, né? Aquele nó na garganta, aquela coisa assim de raiva à primeira instância. E aí nós temos que fazer sempre essa pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? Aí você olha para a vida de Cristo. Você olha para os discípulos, para Judas que comia a mesa e ele repartia da mesma palavra, do mesmo amor, do mesmo pão, mesmo sabendo que seria o traidor. Mesmo sabendo que não corresponderia a este amor. Permanecer em Cristo é uma ligação forte entre o ser humano e o celestial, ao ponto de cada passo mantemos a sintonia dentro da gente. Jesus faria isso? Jesus faria isso? É por isso que a Bíblia usa muita analogia de Cristo como noivo que vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Amém? Porque o casamento, ele traz também algumas lições com relação a isso. Por exemplo, eu não decido por mim mesmo, eu vou fazer um filho, como se fizesse um vaso de barro, não é? E falar, eu vou fazer um filho. Não adianta eu me esforçar em querer fazer um filho no sentido de criar por mim mesmo. Como que o filho vem, o fruto vem? Ele vem da intimidade do homem com a mulher. Quando a intimidade é sacramentada, o fruto é natural, se não houver nenhum problema. Cristo é a mesma coisa. Quando é que eu vou passar a ser longânimo? Quando é que eu vou ter mais domínio próprio? Quando é que eu vou ser mais bondoso? Quando a minha intimidade entrelaça com o meu Senhor. E então começa a nascer frutos. Começa a nascer frutos. De forma natural. Você não precisa mais ficar bravo, esmurrar a parede. Você agora está conectado com aquele que produz o fruto. Aleluia. Você está conectado com a videira que pode sim produzir frutos excelentes para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Lembrando sempre, meu querido, que Jesus disse: se você não permanece em mim, você não pode fazer nada. Mas bispo, isso é mesmo verdade? Porque eu vejo tanta gente fazendo tanta coisa e nem sempre estão conectados. Isso é uma verdade. Mas quando Jesus diz você não pode fazer nada, Ele está falando de valores que ultrapassam o natural. Ele está falando de coisas que são frutos que permanecem para a vida eterna. Estes, só ligado na videira. Só ligado na videira. Portanto, o nosso desafio é permanecer. Porque a luta é para que você não permaneça. Tire da tua mente, meu querido, tire o foco. Eu preciso ser bom. Eu preciso amar. E comece a colocar um novo foco na tua vida. Eu preciso permanecer conectado à videira. Eu preciso estar nele, a minha vida precisa estar nele. O meu amanhecer, o meu deitar, o meu viver, eu preciso estar conectado à videira verdadeira. Quando você menos esperar, as pessoas ao seu redor vão dizer: você está diferente? O que tem acontecido com você? Eu percebo que você está com domínio, não fala mais de forma errada. Eu percebo que você está mais calmo, que você está mais calma. Aí você vai se lembrar que não foi tanto pela sua força, e sim
porque você está conectado naquele que é a videira verdadeira. Posso ouvir um amém? Entenda este processo de poda. Pare de querer colar os galhos que Deus já arrancou. E entenda que é mais importante permanecer em Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos estar orando. Aleluia. No versículo 8, então, Jesus conclui. Qual é a condição para ser discípulo? A condição para ser discípulo é que dê frutos. Pelos frutos é que se conhece a árvore. Você nunca vai ser um discípulo se não estiver conectado à videira verdadeira. Aleluia. Pai, graça nós te damos, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito, pelos louvores, ó Deus, que entoamos a Ti, que o Senhor os receba, Senhor. Pai, graças eu te dou, Senhor, pela Tua palavra, que traz, Senhor, um alento para as nossas almas, que traz a solução para os nossos dilemas. Pai, corremos tanto de um lado para o outro, aí a todo tempo o Senhor está nos ensinando: permaneçam em mim e eu farei a obra completa na vida de vocês. Nós recebemos essa palavra hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Vá em paz.